Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Então, irmãos, graças a Deus estamos aqui mais esse dia para ouvirmos a palavra de Deus e poder ver se essa palavra entra no nosso coração, no nosso pensamento e nos ajuda a evoluir, porque, como Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Você sabe que existe um preconceito muito grande contra o cristão, porque o cristão, ele luta para viver no mundo projetado por Deus. O mundo projetado por Deus tem normas, regras, leis, sentimentos, pensamentos totalmente diferentes do mundo criado pelo homem, do mundo criado pela religião. Por isso que você vai ver ali Paulo falando sobre o Evangelho, Pedro falando sobre o Evangelho, Jesus falando sobre o Evangelho, ide pregar o Evangelho, porque o Evangelho, a Bíblia, é um livro que conta o projeto de Deus, é um livro de leis e regras e pensamentos e sentimentos determinados por Deus. É completamente diferente do que é pregado pela filosofia do homem, pela ciência do homem, pela religião do homem, pelo pensamento do homem. Por isso há um conflito muito grande, porque nós, como animais, nós vivemos da carne, nós buscamos a satisfação do corpo, buscamos os prazeres, que são muitos, para satisfazer o corpo, e não nos preocupamos com a pessoa que nós somos. Por isso que há tanto sofrimento. Quando a pessoa encontra a sua metade, como diz assim, porque todo mundo procura a sua metade no mundo inteiro, porque quando você encontra alguém que você se encanta com aquela pessoa, parece que ela preenche um vazio muito grande da sua vida, porque isso faz parte do projeto de Deus, a família, procriar, e vai por aí afora. E apesar de você conseguir a coisa mais difícil, que é você encontrar uma pessoa que te ama gratuitamente, do jeito que você é, e você ama essa pessoa, isso não resolve o problema da sua felicidade. Mesmo tendo dinheiro, tendo poder, tendo fama, não resolve o problema da sua felicidade. Por quê? Porque você luta contra uma educação totalmente contrária ao projeto do ser humano, você luta contra o teu corpo e o teu instinto animal, e como não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te dizer, olha, é por esse caminho que você tem que ir, você vai ser sempre incentivado para ir pelo caminho da carne, o caminho da terra. Tanto é que as pessoas investem tempo, dinheiro, tudo no corpo, mas no ser humano não se investe nada. As pessoas estão muito mais preocupadas em gastar $1 trilhão para lançar um foguete, para ver se na Lua tem água, do que com um ser humano que está morrendo no hospital. É o caso da Índia agora, um país pobre como a Índia. Milhões de crianças morrendo de fome. Não é passando fome não, morrendo de fome. E o governo, um pensamento inteligentíssimo do homem,
gasta $1 trilhão para mandar um foguete só para ver se a Lua tem água. Olha que absurdo. É assim que funciona o mundo do homem. As pessoas passam a vida inteira aqui infernizando a vida do outro, querendo ser dono do outro, querendo ser proprietário do outro, querendo tirar o direito do outro. Isso é um absurdo. Não se investe no ser humano. E a Bíblia é o único livro que investe no ser humano. Por isso que as palavras de Jesus foram tão poderosas. Não foram aceitas, nem quando ele pregou, nem quando os discípulos pregaram, nem até hoje. Apesar de toda a ciência, toda a facilidade, todo o entendimento que todo mundo tem hoje, ainda não aceitam a palavra de Jesus. Apesar de que é tudo que nós precisamos, mas ninguém aceita, nem você que tenta ser crente, que luta para ser crente. Por quê? Porque você vive no mundo e a chamada do mundo é muito forte. O poder do teu corpo é muito forte. O que você quer mesmo, até quando você vem na igreja, até quando você sente a emoção de ter um encontro com Deus, o que você quer mesmo é a terra, é viver nesse corpo. Mesmo a Bíblia dizendo que o projeto do homem é para 70 anos, 80 anos, no máximo 120, enquanto você envelhece, a própria Bíblia diz, Deus fala claro, chega num ponto que é só angústia e sofrimento, que você não pode mais nada. É a mesma pessoa que está ali dentro. Aquela mesma pessoa que passou às vezes 20, 30 anos numa academia, lutando, perdendo tempo, dinheiro para cuidar do seu corpo. Entendeu? Passou tomando tudo quanto é tipo de remédio. Eu mesmo cuido da minha saúde. Não sou contra ninguém fazer exercício, nem cuidar da saúde, não é isso. Mas essa mesma pessoa, por mais que ela cuide, chegará num ponto que o corpo dela vai falhar. Não tem jeito. Por quê? Porque é projeto falido. E nós investimos só nesse projeto falido. Parece que a gente é meio doido. Parece que a gente é tolo. E se acha. Fica se achando. Fica achando que é mais inteligente que os outros. E muitas vezes é filho de bilionário. Nasce berço de ouro. Mas só investe na terra. Vai roubar. Quantos filhos de bilionário no Brasil aí estão presos, roubando, torturando os outros, roubando de pobre, destruindo o direito de saúde do coitadinho, entendeu? Esse é o ser humano, esse é o projeto do homem. E nós estamos agarrados nele. Precisamos de tomar uma atitude real de lutar contra tudo isso. É claro que você vai continuar vivendo no mundo enquanto estiver aqui, você vai precisar de comer, você vai ter que trabalhar, isso é normal. Mas você tem que se esforçar, como Jesus falou, construir tesouros no céu. Você tem que se esforçar de verdade, é para ter um relacionamento sincero, um relacionamento de intimidade verdadeiro com Deus. Não um Deus que você coloca num canto, um Deus invisível, um Deus que nada pode, um Deus que nada vê, um Deus que você só usa na hora que você não tem outra solução, na hora que você precisa. E você fica deixando para ser feliz o ano que vem sempre. E ainda acreditando que a felicidade está na terra. Ainda acreditando que você tem poder. Nosso poder é uma vergonha. O próprio Deus diz, nós somos feitos em vaso de barro. Que poder tem um vaso de barro? Qualquer vaso de barro que cair no chão, de um palmo de altura, ele quebra. É isso que nós somos, vaso de barro. E Deus quer nos encher com o poder dele, com o amor dele. O que adianta um vaso de aço sem nada dentro, ou com veneno?
ou com uma coisa que ninguém quer? Não adianta nada. Agora, você mesmo sendo vaso de barro, se você estiver cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, que depende só de você, Deus já te ama, mas você tem que começar a construir o seu relacionamento com Deus. Aí sim você será forte, aí sim você terá poder. Porque veja bem, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados naquela fornalha pelo rei, pelos soldados do rei, eles três não tinham poder nenhum como homem para mudar o pensamento do rei, para lutar contra aqueles soldados, para que não fossem julgados numa fornalha de fogo ardente. Mas apesar da fraqueza deles, eles tinham intimidade com Deus, eles estavam cheios da graça de Deus, e nem o fogo, e nem o rei, e nem os soldados puderam fazer nada contra eles. É assim a vida do crente, é assim a vida daquele que realmente tem fé nas Escrituras. A fé não é no homem, a fé não é na religião, a fé é na Bíblia Sagrada. Essa tem que ser a nossa fé, e é uma fé real. Por quê? Porque é uma fé escrita. Assim como a matemática diz que 2 mais 2 é igual a 4, e você sabe que isso é real, o que está escrito na Bíblia é real. Então, irmãos, nós precisamos nos esforçar de verdade, cada um de nós, Livro de Gálatas, capítulo 2, que diz a palavra de Deus assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Aqui o apóstolo Paulo, ele já diz uma coisa linda: ele não foi fazer essa obra pelo pensamento dele, ele recebeu de Deus uma revelação. E você pode pensar, mas eu não sou nada, não sou ninguém, eu não quero também compromisso nenhum com Deus, não quero nada não, só quero uns bens materiaizinhos, umas coisinhas de Deus, está tudo bom comigo, não estou precisando de nada, eu estando no banco da igreja de vez em quando está bom. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Deus não faz diferença entre pessoas. Se Deus chamou você, é porque Deus quer um relacionamento individual com você. E assim como o apóstolo Pedro, até a sombra dele curava as pessoas, assim como o apóstolo Paulo tinha a revelação, a visão, curava as pessoas, assim será com você também, o dia que você disser para Deus: Senhor, eis-me aqui. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos porem em servidão. Olha que o apóstolo Paulo está falando que na igreja havia falsos irmãos. Como diz que Jesus falou que há falsos profetas, falsos pastores, é na igreja. Não é só na rua não, a igreja está cheia de falsos sacerdotes, falsos profetas, falsos pastores. E aqui
Eles queriam fazer o quê? Tirar a liberdade deles. Por quê? Porque aquele que anda com Cristo, aquele que anda conforme o Evangelho, ele é livre. Ele não precisa de doutrina de homem para chegar a Deus, como tem muita igreja que diz que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Ficam pregando a lei. Diz que se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você usar calça comprida, você vai para o inferno. Se você não comemorar o sábado, você vai para o inferno. Isso tudo é mentira, porque Cristo aboliu a lei. Hoje nós vivemos pela graça, que é muito mais difícil de ser cumprida. Isso é outra coisa, que tem muita igreja que fica pregando a graça aí, como se agora você não precisasse fazer nada. Não, meu filho, agora você veio para a igreja, você vindo na igreja, dando dinheiro para a igreja, fica tranquilo, entendeu? Deus vai perdoar todos os seus pecados, você pode fazer o que você quiser, que é tudo maravilhoso. Isso é mentira. A graça é muito pior do que a lei. Tanto é que a Bíblia diz que quando Jesus viesse, as pessoas não iam suportar a palavra dele. Viver pela lei é fácil. Você dá o dízimo, você mata o cordeiro, você mata uma pombinha, mata uma galinha, sacrifica um bode. É fácil. Agora, viver na graça, meu irmão, você tem que lutar muito. E essas pessoas, elas querem botar você em servidão, porque você começa a servir a igreja, servir a mentira delas, não só a concordar com a mentira delas, mas apoiar a mentira delas, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Você está vendo aqui que o apóstolo Paulo disse o seguinte: essas pessoas pressionam. Muitas vezes você vai conversar com eles te dão uma aula de Deus, eles te dão uma aula de Bíblia, mas acrescentam na palavra, aumentam na palavra, colocam doutrinas, mas o apóstolo Paulo falou: não, nós não cedemos em nenhum momento. Por quê? Porque a gente vivia de acordo com o Evangelho, com a verdade do Evangelho, porque a única verdade que tem na terra é a Bíblia. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se lhe dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aqui no versículo 5 também, você vai ver lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendeu a importância do Evangelho? A palavra que está escrita na Bíblia tem poder, irmãos, vocês têm que compreender isso, por isso que é importante ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, não só você começa a descobrir a verdade, não só você começa a descobrir o caminho pelo qual você deve andar, e começa a te livrar das falsas doutrinas, dos falsos pensamentos, como também ela te leva à salvação, ela constrói uma personalidade em você real. Por isso que nós firmamos a nossa fé de acordo com a Bíblia. E aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo fala assim, Deus não aceita a aparência do homem. Por que ele está dizendo? Que muitas pessoas daquela ali que pareciam importantes, muitas vezes você vai na igreja, está aquele pastorzão lá famoso, né? Tem pastor aí que é chamado de papa, né? Tem pastor aí que anda de carro blindado, que é bilionário, é famoso, mora em palácio, e aí às vezes você fica com medo, porque imagina você falar com um cara desse. Mas a Bíblia aqui deixa claro, e lá no livro de Jó, no
no capítulo 34, versículo 19, Deus fala assim: quanto menos há aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Entendeu? Muitas vezes você acha que você é simples, que você é humilde, aí você acha, mas eu não conheço muita palavra. Não existe isso para Deus. Para Deus você é igual a todo mundo, desde que você abra o teu coração com sinceridade, desde que mesmo você sendo falho, sendo fraco, sendo imperfeito, ainda estando cometendo pecado, mas você tem no seu coração o desejo de buscar a verdade de Deus, de andar conforme a palavra de Deus, de ser um atalaia. Por que Deus chama a gente de atalaia? Porque é você que é a coluna. Não é para você andar atrás de ninguém. Jesus não morreu na cruz para salvar ninguém coletivamente, não. Jesus morreu na cruz cruelmente, com sofrimento e dor, não só a dor dele, mas da sua família, dos seus amigos, dos seus discípulos, para salvar você. É para você, é individual, é você que tem que tomar a decisão. E aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, Deus diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber a roupa que você está usando, Deus não quer saber o corte de cabelo que você tem, Deus não quer saber se você tem dinheiro no bolso, se você não tem, se você é filho de fulano, se você não é, se você já leu 1000 versículos da Bíblia ou se leu um só. Deus quer saber do teu coração, do teu desejo. Nem aceita recompensas. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Deus manda Samuel lá na casa de Davi, ungir Davi, Deus fala para Samuel: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Entendeu, irmãos? Não que o teu coração seja puro. Às vezes o seu coração é enganoso, ele quer fazer coisas contra você mesmo. Quantos homens que às vezes é apaixonado com a esposa, apaixonado com os filhos, sonha em ter uma família, e o coração dele leva ele a trair a sua esposa. Quantas mulheres fazem isso? Entendeu? Por quê? Porque o coração nosso é terreno. O teu desejo é de viver feliz eternamente. Mas claro que toda vez que você faz uma coisa errada, você está contribuindo para destruir a sua própria felicidade e a felicidade das pessoas que fazem parte da sua vida. Essa é a realidade. Versículo 7: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Aqui o apóstolo Paulo, se você ler lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que vai dizer: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, aqui
Deus falando para Ananias que ele tinha escolhido Paulo, que Paulo era um perseguidor de cristão. O Paulo, ele defendia a religião, uma igreja doutrinária, falsa, mentirosa, que só pensava na terra, só pregava a terra, só pensava em dinheiro e poder. E aí, quando ele teve um encontro com Jesus, não é? Ele se converte à Bíblia. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Olha só que interessante, por que está falando aqui lembrar do pobre? Ninguém quer pregar para pobre, ninguém quer ajudar o pobre. Irmãos, o preconceito existe no mundo inteiro. A própria Bíblia diz: ninguém quer ser amigo do pobre. E nesses dias, uma grande empresa mundial fez uma pesquisa, pegaram uma criancinha de 6 anos, uma menininha bonitinha, botaram uma roupa bonitinha nela, e ela só andava no shopping, passava perto das cadeiras, assim, para lá e para cá, todo mundo conversava com ela, todo mundo queria dar um abraço, tá, menina linda. Eles pegaram, levaram ela lá no reservado, mudaram a roupa dela, fizeram a maquiagem, era a mesma menina, mas agora com cara de pobre, entendeu? A única coisa que eles faziam era enxotar ela, mas esse é um ser humano, Por isso que é muito bonito isso aqui, lembrar dos pobres. Nós mesmos temos preconceito. Às vezes vem um pobrezinho pedir uma esmola para a gente já fica, entendeu? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Irmãos, olha aqui, o apóstolo Paulo disse que Pedro, Tiago e João eram uma coluna daquela época das igrejas. Por quê? Porque eles andaram com Jesus antes de Jesus morrer e depois de que Jesus ressuscitou. Então, todo mundo respeitava eles. O apóstolo Pedro, se você ler a Bíblia, você vai ver que até o lenço dele curava as pessoas, até a sombra dele quando ele passava. Então, era manifestado perante a igreja, perante aqueles que encontravam com o apóstolo Pedro, o poder de Deus sobre a vida dele. E o apóstolo Paulo era um recém-crente, mas ele vem e chama a atenção de Pedro. Olha que coisa interessante, entendeu? Por isso que eu sempre digo: você quer ficar na igreja que você está indo, que você está gostando de ir lá, vai, mas seja você o atalaia, seja você a coluna. Ande conforme a Bíblia, e se tiver que falar para qualquer pessoa, o presidente da igreja, mesmo a igreja sendo grande e famosa, se você tiver que falar a verdade do Evangelho, você tem que falar, ele querendo ouvir ou não. Se ele quiser, que ele te manda embora. Eu já fui mandado embora várias vezes, entendeu? Para mim não faz diferença nenhuma, porque eu sirvo a Deus, e nós somos chamados para isso. Nosso compromisso é com Deus. Vem com o apóstolo Paulo aqui, ele chama a atenção do apóstolo Pedro, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, ou seja, fingimento, o que não cabe em crente. O crente tem que ser o que ele é, sim, sim, não, não, não importa quem está do seu lado, com quem você está conversando. Ou você fica calado, não fale nada, mas se falar, você fale segundo o Evangelho, como o apóstolo Paulo diz
nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Compreenderam, irmão, o que o apóstolo Paulo está falando? Eles estavam preocupados com a lei. O apóstolo Paulo está falando: mas você está pensando que você vai andar na lei e vai ficar cheio de fingimento, de hipocrisia, de mentira, de dissimulação? Esquece, meu irmão, ninguém será justificado pela lei. Igual muita igreja aí, o crente tem que anotar quantas horas de campo que ele faz, tem que anotar quantas pessoas ele pregou, tem que guardar sábado, tem que isso, tem que aquilo. Isso, a Bíblia diz: se você for viver pela lei, você não pode tropeçar nem no amigo nem no tio. Eu duvido um homem que já pisou nessa terra, não ser Jesus, que conseguiu, ou que consegue, ou que conseguirá andar 100% dentro da lei. Não consegue, não consegue. Por isso nós vivemos na graça. E aqui, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz a palavra do Senhor assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem muito, aliás, a maioria dos crentes que estão na igreja até hoje não entenderam que o maior milagre que aconteceu na vida deles foi eles serem chamados por Deus e ganharem uma Bíblia de presente de Deus. E ainda estão acreditando no seu poder. Quantas vezes você fala assim: olha, eu fui comprar um carro, mas eu estava pedindo a Deus para que Deus me desse o carro, mas eu não fiquei em casa deitado dormindo, não. Eu estava trabalhando normal, eu estava correndo atrás normal, mas a minha esperança é que tudo que eu conseguisse, que eu consegui, venha das mãos de Deus. As pessoas sabem: Deus vai se preocupar com isso? Deus vai se preocupar com a sua vida? Então por que Deus não preocupa com todo mundo? Esse é o pensamento do crente pequeno, do crente miserável. Eu não consigo tomar um copo d'água na minha casa sem entender que aquele copo de água é Deus que está me dando naquele momento. Eu não consigo viver sem esse pensamento, porque é o que a Bíblia me ensina. Tanto que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, não teria agrado nele. Tanto que a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu Deus, nosso poder, a nossa força está nas mãos de Deus. Nós não temos poder para nada. Você vive em cima de uma ilusão, de uma mentira, construindo um castelo de areia, achando que você pode alguma coisa. Você está passando na rua, cai um raio na sua cabeça. Você está passando na rua, solta o pneu do carro, te pega e te mata. Um louco surta e te mata do nada. Esse é o poder que você tem, nenhum, zero. O seu poder é zero, entenda isso. E você foi feito assim, para quê? Para que você dependa de Deus. Por quê? Você tem que depender de Deus, porque Deus é perfeito, e você é um miserável, você não é nada. Assim como você, quando é criancinha que nasce, você depende do seu pai e da sua mãe, senão você morre. Assim como uma pessoa, quando quer ser um doutor, ele depende dos professores, ele depende do projeto da universidade para ele se formar. Assim você também depende de Deus para tudo. Essa é a verdade. Versículo 17: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores,
É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como diz lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 5, versículo 15, até vou ler para os irmãos aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Entendeu a nossa luta? A nossa luta é para viver para Cristo. A nossa luta é contra o nosso corpo, o nosso coração, é contra os pensamentos do mundo, para viver de acordo com a palavra que Jesus morreu por ela. É para isso. Nós só devemos satisfação a Jesus. Foi Ele que morreu por nós. Não foi Maria, não foi João, não foi Charles de Russell, não foi Ellen White que morreu por nós. Foi Jesus que morreu por nós. E a Bíblia diz: nada acrescentareis na minha palavra, nada tirareis. Então nós vivemos de acordo com o que está escrito aqui. Nenhuma profecia, nem conversa de homem, nem revistinha de homem, nem livrinho de homem pode nos desviar ou acrescentar ou diminuir na nossa fé. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão: se a justiça é pela lei, então quer dizer que você guardou o sábado, então quer dizer que Cristo morreu em vão. É o que está dizendo aqui. Como diz lá no livro de Hebreus capítulo 7, versículo 11: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque Jesus foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque e morreu por nós, né? Como diz lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, que eu quero ler para os irmãos aqui também. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, que diz a palavra do Senhor assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Entendeu, irmãos? Nós temos que viver segundo o que está escrito na Bíblia. Temos que parar de seguir a nós mesmos, temos que parar de seguir a homens e nos dedicar a transformar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para louvar a Deus todos os dias com as nossas ações. Amém?